Olá, minha querida turma da disciplina hidráulica e hidrometria. Vamos aí iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre regime de escoamento em canais. A aula será dividida em três partes: fundamentos de escoamento livre, elementos geométricos dessas estruturas, desses tipos de canais, e uma introdução ao dimensionamento destes condutos. Portanto, lápis, caneta, borracha e calculadora nas mãos e vamos lá para mais uma aula. Bom, alguns fundamentos básicos aqui dos condutos livres. Primeiro é que eles podem ter diversos tipos de formas, por exemplo, triangular, trapezoidal, circular, meia seção circular e aqueles irregulares que são os canais naturais, por exemplo. Alguns questionamentos que a gente vai tentar responder durante essa aula. Então, no final da aula, vocês deverão ter a capacidade de responder essas perguntas. Quais são os tipos de regimes e elementos geométricos desse tipo de escoamento? Como é a distribuição de velocidade em escoamentos livres? Haverá uma seção de máxima eficiência, pensando de forma análoga ao diâmetro econômico de tubulações, que a gente viu em condutos forçados? Então, vamos lá. Primeiro, os tipos e aplicações dos condutos livres. Os condutos livres estão presentes no cotidiano do engenheiro civil em diversos momentos das etapas construtivas. Calhas, canais de transposição, esgotamento, sistema de esgotamento dentro das instalações prediais, eles são dimensionados também como condutos livres. Canais naturais, rios, córregos, por exemplo, rede de drenagem urbana, todo o sistema, eu tenho diversas formas aqui, circulares, retangulares, quadradas, e assim sucessivamente. Canais de irrigação, então, são algumas das áreas aí que o engenheiro civil pode estar atuando dentro dessa parte da hidráulica, que é o escoamento em condutos livres. Vamos ver aqui, então, algumas características dos condutos livres. Diferentemente dos condutos forçados, que são caracterizados por ter uma pressão maior do que a pressão atmosférica, nos condutos livres, a pressão interna do líquido ela é exatamente igual à pressão atmosférica. O escoamento, se ele não tem um sistema de recálculo, então ele precisa de uma força. Essa força é a força gravitacional. Então, obrigatoriamente, precisa ter uma declividade para que o escoamento ocorra por meio da gravidade. Pode ser em canais ou em tubos parcialmente cheios também, tá? Eles funcionam como condutos livres, como mostra essa imagem aqui. A distribuição da velocidade, ela apresenta variação. No conduto forçado, em qualquer ponto que eu pegar aqui dessa figura, por exemplo, eu vou ter a mesma velocidade. Já aqui não, eu tenho uma velocidade geralmente menor na parte superior, depois ela vai aumentando e depois ela começa a diminuir novamente. Ok? E nós vamos ver que isso tem uma relação do atrito com o ar e do atrito também com as paredes aqui do material que conduz, que é feito essa tubulação. Os canais eles podem ser chamados de prismáticos, são aqueles de seções reta e inclinação do fundo constante. Inclinação do fundo é essa parte aqui, tá? São geralmente os canais construídos. E os canais não prismáticos geralmente são os canais naturais, mas também pode acontecer em canais construídos. São canais que não têm uma declividade constante e também não tem uma seção constante. Então tem variação. O exemplo aqui é nesse canal de drenagem aqui que evita a erosão aqui nas estradas. Então a gente observa aqui irregularidades no seu fundo. Consequentemente, esse é um canal classificado como não prismático. Variação no escoamento em função do tempo. Pode ser permanente e pode ser não permanente. O escoamento permanente é aquele que, em determinado ponto do canal, apesar da passagem do tempo, suas características, na qual a velocidade é a principal, não se altera. Ou seja, as características do escoamento não se alteram com o passar do tempo em determinado ponto fixo. Um exemplo aqui, um canal de transposição, em que eu tenho uma vazão pré-determinada, uma inclinação também dimensionada, e aí o movimento ele vai ser permanente, ele não tem variação, geralmente não tem essa variação. Diferentemente, vai acontecer num canal de drenagem urbana. Esse aqui é um canal em Vitória da Conquista, Avenida José Pedral,
Então, esse canal ele serve para receber a água da chuva. Então, uma chuva ela começa com uma determinada intensidade, essa intensidade tende a aumentar, essa intensidade, e depois ela vai diminuindo. Evidentemente, então, que a vazão também vai estar diretamente proporcional a essa intensidade. Ou seja, então, a vazão aqui, esse movimento aqui de fluido, esse escoamento, ele é classificado como não permanente. Variação em função do espaço. Em função do espaço, nós podemos ter escoamentos uniformes e escoamentos variados. Uniforme, e aí eu pego essa parte aqui da figura como exemplo, eu tenho uma variável que me ajuda aqui a fazer essa comparação. A linha d'água, ela vai coincidir com o fundo do canal, no escoamento uniforme. No escoamento variado, eu posso ter de duas formas, gradualmente variado e bruscamente variado. No gradualmente variado, então observe que a linha d'água ela já não coincide mais com o fundo do canal. Aqui eu tenho um obstáculo, que pode ser um vertedouro, por exemplo, que provocou essa mudança no espaço aqui, na forma do escoamento. E aí isso é chamado de remanso. Quando esse movimento de escoamento ele é mais brusco, então aí agora eu tenho um movimento bruscamente variado. Então a água vem, desceu aqui na alta velocidade e começa a fazer essa agitação. Então aqui eu tenho um escoamento bruscamente variado, e isso é chamado na hidráulica de ressalto, que inclusive às vezes é usado como estratégia para você reduzir a perda d'água, a perda de carga em canais, para você aumentar a perda de carga e reduzir a velocidade da água em canais. Por exemplo, o canal que a gente mostra no fundo dessa figura, ele está em degraus, uma das intenções é essa. Depois que vence esse obstáculo, então o canal, o fluido tende a adquirir novamente o escoamento uniforme. O regime também de escoamento ele pode ser classificado em laminal turbulento usando o número de Reynolds, com apenas uma variação. Antigamente nós tínhamos lá para escoamento forçado, né? A gente tem para escoamento em condutos forçados, que o número de Reynolds, o número dimensional, ele é diretamente proporcional à massa específica, à velocidade e ao diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica. O que vai acontecer agora é substituir esse diâmetro pelo raio hidráulico. Nós vamos ver lá na frente, ela é uma relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Os valores agora também têm uma variação. O regime é laminar quando for menor do que 500, ele é de transição quando for entre 500 e 2000, e ele é turbulento quando for acima de 2000. Uma outra forma de classificar ainda esse tipo de escoamento é através do número de Froude. Ele relaciona as forças inerciais com as forças gravitacionais, podendo ser tratado de forma análoga ao número de Reynolds. Então, o número de Froude também é adimensional, ele vai ser diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade vezes a altura hidráulica. Aqui estão as unidades de medida. Se o escoamento for menor do que 1, ele é classificado como subcrítico, ou laminar. Se for igual a 1, ele é de transição, ou também chamado crítico. E se for maior do que 1, ele é turbulento, também chamado supercrítico. Os principais elementos geométricos aí dos canais. Então, vou chamar a atenção aqui primeiro para esse Y e esse H. Esse Y é a altura vertical da coluna de água, vai ser o mais importante para a gente. Enquanto o H é uma altura aqui, ó, que está paralela à linha d'água. Tá? Então, para a gente aqui vai ser o mais importante essa altura vertical. Outras variáveis, vazão, declividade da linha d'água, que é o IF, e a declividade da linha d'água ou linha piezométrica está relacionada à pressão, e 0, declividade longitudinal do canal, é uma outra variável importante. Ó, então, duas variáveis importantes aqui, com a vazão que já é importante também, 3. Aí vem outras aqui, área molhada. Então, se eu tenho aqui um canal, a minha área molhada é toda essa parte aqui, tá? Toda essa área, ó, toda essa área aqui, ela vai ser a minha área molhada do canal. E o perímetro molhado vai ser esse comprimento, que vai desse ponto X até um determinado ponto aqui que eu posso chamar de Y. A altura hidráulica vai ser uma relação entre a área e a base maior, que é esse Bzão aqui. E o raio hidráulico é uma relação entre a área e o perímetro molhado.
A velocidade, então nós colocamos que a velocidade ela varia. Veja bem nesse estudo aqui, que mostra que a velocidade ela é maior aqui no centro, tá? Aí depois ela vai diminuindo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, que são círculos, e consequentemente vai ter a velocidade menor na parte do fundo do canal. Isso está relacionado ao atrito do fluido com a superfície do canal. E na parte de cima, ela também vai ser menor em função do atrito com o ar. A velocidade média ela pode ser obtida de forma prática, tá? Pela média entre a velocidade a 20 centímetros de profundidade e a 80 centímetros. Como a ou então, através de você pegando 40% da profundidade. Então, você pega um canal, se um canal tiver, por exemplo, 2 metros, 40% da profundidade em relação à superfície vai dar 80 centímetros, então a 80 centímetros vai ser o ponto onde eu vou ter a velocidade máxima. Em alguns casos, são necessários usar alguns coeficientes aí de correção, que a gente vai ver lá mais na frente, como coeficiente de Coriolis e coeficiente de Bose-Einstein, tá? Respectivamente. Escoamento permanente uniforme, então vamos ver aqui o dimensionamento considerando os escoamentos permanentes e uniforme. Uma das equações utilizadas como base é a equação de Chese, tá? Com a aplicação dessa forma, na equação de vazão, então a equação da continuidade, que a gente conhece, que vazão é igual a velocidade vezes área, e aqui a equação de Chese, então ele pega a velocidade, que é igual a C, que é um coeficiente, raiz quadrada do ar hidráulico, vezes a inclinação do fundo do canal. Aí, juntando essas duas fórmulas, a gente tem a seguinte fórmula aqui, tá? Essa seguinte expressão. Como esse C, que é o coeficiente aqui, esse coeficiente foi determinado por Menig, ele é um coeficiente que tem uma relação direta com o tipo de material. Esse N é um fator que está relacionado ao revestimento do canal, o tipo de material que reveste esse canal. Então, acha-se, através dessa expressão, acha-se o valor de C. E aí a junção dessas fórmulas, né, vazão de Pourchaise e equação de Menig, resultou-se em uma equação genérica. Neste caso aqui eu isolei a vazão e a gente tem a seguinte expressão. Beleza. Aqui é uma tabela para o valor desse N. Como eu falei, ó, esse N depende do tipo de revestimento. Então, para cada tipo de revestimento e sua classificação, se ele está em boas condições, em más condições, em regulares condições, tem um determinado valor. A tabela completa encontra aí no livro de Porto. Então, vimos ali a equação geral, forma geral. Agora vamos ver especificamente para esses tipos de canais, retangular, trapezoidal e para o canal triangular. Então, aqui nós temos os elementos, ó, aquele elemento que eu falei que é importante, Y, que é a altura da coluna d'água, a altura vertical da água, tá? E o Bzinho é a base menor, e isso aqui representa o ângulo de inclinação. Então, a primeira variável que a gente vai ver agora é a razão de aspecto, que é representada por Mzinho. Ele vai ser a base sobre uma relação entre a base e a altura vertical da coluna d'água, certo? Então, aí eu acho que é esse Mzinho. Inclinação do talude. Essa inclinação do talude, ela é bastante importante. Ela é uma relação entre a medida proporcional na horizontal e a medida proporcional na vertical. Então, por exemplo, aqui eu tenho um canal trapezoidal e aqui eu tenho a medida na vertical. Então, observe que esse canal aqui ele deve ter 1 por 1. Isso seria o valor de Z, seria então 1. Tá? Z, que é essa variável aqui, é a relação da medida vertical da medida horizontal com a medida vertical. Se esse canal fosse bem mais inclinado, por exemplo, tá? Se ele fosse bem mais inclinado, a gente ia ter uma relação diferente, ó. Ia ter, aqui, por exemplo, seria 2 para 1. Então, seria 2 na horizontal, 1 na vertical. E aí eu teria Z igual a 2. Aqui eu tenho Z igual a 1, aqui eu teria Z igual a 2. 1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 1 é 1. Beleza? Para canais de seção ainda trapezoidal e retangular e triangular, a equação de Manning ela pode ser uma equação chamada equação compacta, na qual eu vou ter aqui a altura vertical, vai ser um M, que vai ser um coeficiente chamado coeficiente dinâmico, dividido por K, que é um valor encontrado em tabela. M pode ser encontrado por essa expressão, onde vai ser N vezes a vazão, essa vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo.
a declividade do fundo em metros por metro elevado a 3/8. N é um valor tabelado que a gente já viu. K, então eu vou consultar agora uma tabela para o valor desse coeficiente de forma chamado K, tá? Onde a tabela vai estar em função de valor de M e valor de Z. Aqui nós temos então essa tabela para K e observe que, por exemplo, se eu tenho lá que a minha relação BY, B sobre Y, a basinha menor sobre a altura vertical é 0,6 e que a minha inclinação do canal, vamos supor que ela é 1. Então, nesse caso, o valor de K é 0,986. Então, é dessa forma que se encontra K. Essa tabela está reduzida e a tabela completa também está lá no livro de Porto. Então, vamos para a prática. Determinado canal, tá, com talude de 2 para 1, ou seja, Z vai ser igual a 2, declividade do fundo 0,01, revestimento dos taludes de alvenaria de pedra, aí tem aqui o N, né, 0,025, vazão de 6 metros cúbicos por segundo, e utiliza uma razão de aspecto MBI, M sobre I, igual a 4. Aí está pedindo para calcular a velocidade média. Para começar essa questão, a gente parte da equação da continuidade, que fala que vazão é igual a velocidade vezes área. Então, velocidade vai ser a vazão sobre a área. Então, como nós temos aqui a vazão, a gente precisa achar a área. Para encontrar a área do canal trapezoidal, a gente vai naquela formulazinha, que a área é igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. E aqui está. Tá? Então, a equação da continuidade, a velocidade vai ser igual a vazão sobre área. Como nós temos a vazão, a gente precisa encontrar essa área. Então, a área vai ser igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Essa altura aqui vai ser a altura vertical, então vai ser o nosso y. Tá? Então, a gente vai precisar encontrar esse y. A gente sabe que y foi visto na equação reduzida, compacta de Manning, que é igual a m sobre k. M pode ser calculado por essa forma. Então, a gente calcula m e a gente consulta k em função do z e do mzinho. Tá? Mzinho é 4 e o z é 2. Então, em função desses valores, a gente consulta o valor de K na tabela. Então, calculando aqui o valor de M, a gente encontrou aqui M igual a 1,7928. Beleza, então foi encontrado aqui esse valor. E agora, quando eu pego aqui, então, esse valor de Y, né, vai ser M sobre esse valor de K, que é um valor encontrado na tabela. Então, usando M2, tá? E M4 e Z2, na tabela a gente encontra esse valor de K. Quando eu pego, então, a fórmula que diz que Y é M, então M está aqui, tá? Nessa expressão, dividido por K, que está aqui, eu encontro Y 0,99. Dessa maneira, então, a gente encontrou, então, quem é essa altura. A gente já sabe aqui quem é o valor de Y. Usando essa expressão aqui, a gente consegue encontrar o valor de Bzinho, que diz que Bzinho é igual a M vezes Y, tá? E a gente já tem também quem é esse valor de M, que é 4. Então, 4 vezes 0,99 dá 3,99. Achei o valor de Bzinho. Falta agora achar o valor de Bzão. Para achar o valor de Bzão, eu preciso desse pedacinho, esse aqui a gente já tem, e desse pedacinho. Esse pedacinho aqui eu chamei de x. E x, geometricamente, vai ser a inclinação de fundo, que é z, no caso 2, vezes y, que é essa altura. Tá? E aí eu encontro, então, 2 vezes 0,99, 1,98. Como nós temos dois pedacinhos, então, para achar essa parte toda, vai ser 2 vezes 1,98, mais 3,99, que é essa parte central. Então, eu achei agora quem é o valor de Bzão. Usando a fórmula Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes o y, que é a altura, a gente encontrou 5,91. Usando aqui a forma de velocidade, então eu tenho aqui a vazão dividido pela velocidade, pela área, é igual a velocidade 1,02 aproximadamente metros por segundo. Vamos agora para o canal de seção circular parcialmente cheia. Então, através desses elementos aqui, nós vamos ter a base, o diâmetro e a altura da coluna d'água. Tá? Quando eu pego a altura da coluna d'água e ligo aqui dois pontos ao centro do canal, ao meio do canal, eu tenho esse ângulo.
E o ângulo, esse ângulo θ, ele pode ser encontrado através dessa expressão. 2 vezes o arcosseno vezes essa expressão aqui. A área, ela pode ser encontrada por meio dessa expressão aqui, tá? Vale destacar que a área ela tem que estar em radiano. Então, uma forma de a gente transformar radiano, de a gente transformar graus em radiano, é fazer a regra de 3. 180 graus é equivalente a π, tá? Então, é só fazer essa regra de 3, você consegue transformar e já colocar os valores aqui em radiano. A base, tá? Aqui vai usar em graus mesmo, a altura e o raio hidráulico. O raio hidráulico também tem que ser utilizado em radiano. Então, está aqui, ó, essas expressões devem ser traduzidas em radiano. E aqui o perímetro molhado, que seria outra variável que pode ser encontrado através dessas fórmulas aqui. Para o dimensionamento em Manning, também pode usar de canais em seções circulares parcialmente cheias, também pode usar a equação de Manning com apenas umas mudanças simples. O diâmetro, a altura da coluna da lâmina d'água, vai ser substituída pelo diâmetro, e ao invés de usar K, agora vai ter um coeficiente específico que é chamado de K1, tá? Coeficiente de forma. O coeficiente dinâmico, M, pode ser encontrado pela mesma forma, permanece igual. Aqui está a tabela para K1, veja bem que ele é uma relação de Y sobre D. Então, eu tenho lá uma relação de Y sobre D, aí eu encontro quem é o valor de K1. Ou então eu tenho K1 e encontro também quem é o valor de Y sobre D. Então vamos aqui para um exemplo. Determinada galeria circular de águas pluviais é constituída de concreto, tá? Aí tem o N dele, tem diâmetro de 90 centímetros e declividade de fundo 0,0035 metros por metro. Sabendo que a galeria conduz a uma vazão de 865 litros por segundo em regime permanente uniforme, pode-se determinar a altura da lâmina d'água. Então está querendo saber quem é o valor de Y. Outro detalhe que a gente chama atenção, o diâmetro está em centímetros, ele vai ser 0,9 metros. A vazão que está em litros, ela precisa passar para metros cúbicos, divide por 1000, então vai ser 0,865, tá? Bom, então nós precisamos determinar esse Y. Então, para a gente determinar esse Y, a gente precisa achar quem é o valor de K1. Achando o valor de K1, como a gente tem o diâmetro, a gente consulta a tabela e multiplica K1 vezes o diâmetro e aí a gente acha quem é o Y. Então, vamos lá. A gente precisa encontrar quem é o valor de K1. As fórmulas que a gente tem aí, que apresenta o K1, uma delas é essa, que diâmetro é igual a M sobre K1. Então, como a gente tem diâmetro, basta a gente calcular quem é M. Calculando M, encontrou-se 0,533. É o valor de M. O nosso diâmetro a gente já sabe que é 0,9. Então, fazendo aí essa expressão, eu vou encontrar aqui o valor de K1, 0,596. Tá? Então, colocando aqui na forma, matematicamente, eu vou ter que K1 vai ser M sobre D. M a gente calculou, é 0,053, D é 0,9, então eu vou achar aqui o valor de K1, que é 0,596. Quando eu vou lá na tabela, nessa tabela que a gente mostrou aqui anteriormente, para esse valor de K1, 0,596, eu tenho que YD é 0,68. Beleza, então nós já temos o diâmetro. Então, y sobre 0,9 é igual a 0,68, porque o diâmetro é 0,9. Então, y é igual a 0,9 vezes 0,68. Y é igual a 0,61. Dessa forma, então, a gente encontrou essa altura. Então, veja bem, pessoal, que nós encontramos aí, respondemos aquelas perguntas, né? Mostramos os elementos geométricos, mostramos que a velocidade é variável, e em termos de se existe uma seção que seria mais econômica, que foi proposta lá no início, a seção mais econômica seria a circular. Embora na prática não é muito utilizada porque tem ali dificuldade de construção. Quando ela é utilizada na prática, o que são feitos são compradas essas manilhas, né, essas tubulações prontas. Mas em termos, quando se pretende construir, os modelos mais construídos são os canais trapezoidais e também canais retangulares. Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!